Fazia tempo que a gente não cantava essa canção. Uma vez mais, muito bom dia a todos vocês. Bom dia. Tudo bem com vocês, queridos irmãos e irmãs? É um prazer estar aqui nessa manhã, estarmos estudando a palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada O que Cristo Pensa da Igreja, ou da sua igreja. Jesus tem autoridade para falar isso porque ele é o cabeça da igreja, ele deu a sua vida pela igreja, ele ama a sua igreja. Nós estamos ouvindo todos os dias críticas acima de críticas a respeito da igreja. A gente já sabe o que uma ala pensa, a outra também. É só abrir as redes sociais, nós estamos ouvindo o que falam sobre a igreja. E eu quero dizer para você que isso, de uma maneira ou de outra, acaba desanimando pessoas, acaba entristecendo pessoas, e as pessoas ficam inseguras, especialmente as mais frágeis do ponto de vista do evangelho. Se isso não está claro na sua mente, no seu coração, você titubeia, você fica vacilante diante das críticas que nós temos ouvido a respeito da igreja de Cristo. Isso nos desanima, isso nos desmotiva. Seu amigo fala sobre isso, seu colega te cobra isso, a sua amiga fala sobre isso, a sua família. Hoje no almoço, provavelmente o tema vai ser a igreja, o quão ruim é a igreja, o quão problemática é a igreja, etc, etc. Então a gente ouve tudo isso. Também tem a opinião daqueles que são de dentro da igreja. E diante de tanta pressão que a gente está passando hoje, até os de dentro também ficam meio assim, eu também não concordo, veja aquilo, papapá. Uma palavra muito usada é bastidores, a gente não conhece os bastidores da igreja, e tudo isso vai criando insegurança na comunidade. Por isso é importante ouvir o que Jesus diz sobre a sua igreja. Ele sim tem algo a dizer. E é interessante observar que o que ele tem a dizer não é apenas uma opinião, não é apenas uma opinião de alguém assim que está querendo dizer, não é? É isso, eu penso aquilo. Não, é muito mais do que isso. O que Jesus vai dizer é baseado em fatos, é baseado na realidade. Na verdade, tem aqui os médicos, é um diagnóstico que ele está fazendo, entendeu? É mais do que uma palavrinha qualquer. Ele vai falar com autoridade. Ele vai falar com autoridade porque ele sabe exatamente como é a sua igreja, ele conhece a sua igreja. Então, de modo que é isso que a gente tem visto. E por que Jesus, então, percebeu a necessidade de falar com a sua igreja? Os motivos são três. A primeira razão é que havia uma forte perseguição sobre a sua igreja nesse ano que foi escrito esse livro, entre provavelmente 90 e 95 depois de Cristo. Havia uma forte perseguição, e Jesus percebeu isso e viu o quanto que a sua igreja estava sofrendo debaixo de perseguição forte, ferrenha, letal. Então ele vem para falar para a sua igreja. A segunda razão é que ele percebe que já há, naquela época, um secularismo, vê se você vai entender a palavra que eu vou usar agora, um mundanismo entrando dentro da igreja, ou seja, a cultura de fora estava influenciando a vida, a ética do reino do povo dele. Ele estava percebendo claramente que estavam jogando água no leite. Alguém aqui já tomou leite que a gente chama de batizado, não é? Quando você coloca água no leite, fica aquela coisa assim, aguada, perde a qualidade, perde a essência, não é assim? Então, Jesus está percebendo que está havendo infiltração de doutrinas, pensamentos e, especialmente, conduta mundana dentro da sua igreja, que, como eu falei, à época não tem nada a ver com bateria, né? Quem é antigo aqui na igreja, quem já é convertido na geração, por exemplo, dos 70, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando o violão entrou na igreja, foi um susto, porque até então era só órgão, entendeu? Agora, o dia que a bateria entrou, eles estavam expulsando demônio de tudo quanto era jeito, que o diabo entrou dentro da igreja, com o dia que a bateria entrou. E alguns de vocês aqui lembram, eu lembro de igrejas que eu frequentei, que havia uma divisão entre hinos e o que se chamava, na época, de corinhos. Corinhos não é o coro fino de algum animal, não é nada disso. Corinhos são pequenas canções que não era aceito ser cantado no templo. Então, só era permitido cantar no salão social. Eu sei que vocês não estão acreditando no que eu estou falando, mas isso é verdade e eu vi. E eu lembro que quando se falava o seguinte, agora terminou o culto, então nós vamos para o salão social.
E a moçada, a nova geração, gostava era dos corinhos, porque a turma cantava os hinos, e nada contra hino, que os hinos têm letras maravilhosas, uma teologia fantástica, mas às vezes a igreja cantava como se estivesse subindo uma serra. Imagina, subindo a Serra do Rio do Rastro, cantando o hino, não é? Devagarzinho, aquela coisa desanimadora. Muitos de vocês estão entendendo o que eu estou falando. E o corinho não, era animado, era batia a palma, aquela coisa toda. Então só podia cantar da porta para lá. Era incrível o nível de dificuldade, de miopia. Desculpe eu falar isso, mas é uma miopia. Satanás é muito mais sagaz do que isso, ele é muito mais inteligente do que isso. Não é? E a terceira razão pela qual o Senhor Jesus quer falar com a sua igreja é por causa do esfriamento espiritual. Então, para a igreja que está sendo perseguida, ele disse, não temas, fica firme. Para a igreja que está se esfriando espiritualmente, ele está dizendo, volte ao seu primeiro amor. E para a igreja que está sendo permissiva, palavra forte, mas libertina, está permitindo que vocês vão se envolvendo e dizendo não tem nada a ver, está tudo bem, então para essa ele está dizendo santifique-se, que é o caso da igreja de hoje. A igreja de Tiatira, é para esse texto que nós vamos agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o 29. Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, eu conheço a sua fé. Eu sei do seu serviço, eu conheço a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que fazia no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Forte, né? Mas não são filhos biológicos. Aqui são discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou acabar com essa geração de discípulos que você está fomentando, que você está alimentando. Acalmou agora? Entendeu? Beleza. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade esta que veio do Pai, direto para mim. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, letra maiúscula, zoe, sopro de vida, o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, a Tua palavra é tão forte, a Tua palavra é tão clara, a Tua palavra é tão cheia de vida, de esperança, e eu Te agradeço de coração, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos ama, o Senhor é paciente, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ajuda,
O Senhor se interessa, se importa conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo teu amor pela igreja. E agora eu quero pedir a tua bênção sobre esta igreja que está reunida aqui neste lugar, neste momento. E essa igreja que nos acompanha também virtualmente. Cuida da tua igreja, abrindo as nossas mentes, os nossos corações nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos, nós precisamos desse toque do Espírito para abrir a nossa mente e o nosso coração, para entender o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Tiatira, diferente das outras cidades que a gente viu até agora, como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, não era uma cidade política e militarmente importante. É interessante, e nem religiosa também. Não era um grande centro religioso, daqueles que a gente viu aqui nas outras igrejas, com aquelas acrópolis maravilhosas, templos lindíssimos, uma coisa realmente que chamava atenção e dava orgulho às pessoas de morar naquela cidade. Elas moravam lá dizendo: olha, eu sou um cidadão de Pérgamo, é lá que eu moro. E isso causava um glamour entre as pessoas. Tiatira não. Tiatira é uma cidade diferente, ela está no meio entre cidades, ela é um caminho. Aliás, chamava-se Tiatira, dava-se Tiatira também o rótulo da Rota do Correio, ou seja, o correio oficial do império passava por Tiatira, era o caminho normal. Entendeu? Para além disso, era uma cidade fortemente impactada pela indústria e pelo comércio. Isso sim, ali era forte. O comércio e a indústria de Tiatira era algo impressionante. Ali tinha as indústrias têxteis, o linho produzido. Ali tinha uma indústria de tinta, a mais alta tecnologia da época estava em Tiatira. Tintas. Isso porque hoje é tão comum a gente usar roupas coloridas, mas quem usava roupas coloridas naquela época tinha que ter grana, tinha que ter dinheiro, entendeu? E Tiatira era um grande centro que produzia essas tintas. Você está entendendo? E aí, ali também se produzia púrpura. Quem que não lembra da púrpura? Lindo, maravilhoso. Não é? Ali tinha a indústria de alimentícia de bronze, uma forte indústria de bronze, por isso que é citado aqui. Está falando: olha, eu sou aquele que tem os pés como bronze reluzente. É Jesus dizendo claramente, dizendo: você está entendendo com quem que eu estou falando? Eu estou falando com vocês. É isso que Jesus quer que as pessoas entendam. É muito forte isso. Jesus está dizendo com autoridade, com clareza, para eles saberem que era para eles a palavra. E eu espero que o seu coração esteja aberto para receber essa palavra para o seu coração hoje, que Jesus está falando conosco hoje. Amém? Jesus está falando conosco hoje. Tome para você, diga: eu sou o destinatário dessa carta. Eu quero aprender o que Ele está falando para mim. Eu quero receber, se é o meu Jesus, se é o meu Senhor, se é aquele que deu a vida na cruz por mim. Eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer. Ele é o meu pastor, Ele é o pastor da minha alma, então eu quero ouvi-lo. É nesse espírito que eu e você vamos para esse texto. Mas em contrapartida, essa cidade comercial e industrial, essa poderosa cidade, era cheia de associações, espécie de grêmios e agremiações, porque esses grupos de profissionais, eles se uniam, eles formavam gremiações, muito interessante. Era uma coisa interessante, porque isso dava força para eles. Isso é a mesma coisa no mercado hoje, né? Eles tinham mais condições de compra, matéria-prima, toda aquela coisa. Se uniam, se protegiam, entendeu? E se reuniam direto, não só para coisas e fins comerciais. E aqui começa o problema. Nessas agremiações, eles viraram verdadeiras sedes de encontros entre aqueles que faziam parte, e você tinha que entrar e tinha que se filiar e tinha que se submeter às regras do clube. E nessas regras do clube é que começaram a entrar as heresias, entendeu? E começaram a entrar, então, dominado completamente por cultos pagãos. Isso para eles era normal. Tudo bem, o problema é quando começaram a se converter alguns comerciantes e alguns industriais. E aí a coisa começou a pegar. Eles se converteram a Jesus. Eles entregaram a vida deles a Jesus. E agora como é que eu faço? Eu frequento a igreja em Tiatira. A igreja daquela mulher. E aqui as irmãs, olha aí, queridas irmãs. Você sabia que a primeira pessoa cristã,
cristã a se converter na Europa foi uma mulher, olha que lindo, chamada Lídia. Lídia, por causa do seu negócio, vendia púrpura, vendedora de púrpura. Ela viajava. Naquela época, hein, gente? Vamos pensar aqui, hein? Naquela época, a mulher já fazia os contatos comerciais, foi para Filipos. Lembra da história? Quem é que está lembrando aqui? Filipos. Paulo está lá em Filipos, pregando o seu evangelho, na beira daquele rio. Essa mulher ouve a palavra, ela se converte, ela entrega a vida para Jesus. É a primeira cristã que lá de Tiatira, ela vai para Tiatira, e a probabilidade é muito grande de que esta mulher tenha sido usada pelo Senhor para plantar esta igreja. A probabilidade é muito grande. Você está entendendo? Os estudiosos não afirmam com certeza, mas eles dizem há uma grande probabilidade. Esta mulher, ouvindo o evangelho, foi impactada. E ela talvez tenha sido a primeira a perceber essa dicotomia, essa diferença. Talvez ela tenha sido a primeira cristã já a ter esses conflitos. Como que eu vou continuar? Como que eu vou continuar? Como é que eu vou lidar com essa situação dentro desses grêmios? Porque eu sei o que acontece lá. Ela sabia. E é interessante que só quem estava afiliado é que sabia. Muitas esposas de industriais, de comerciários, não sabia o que rolava em determinadas reuniões e encontros dentro desses clubes. Muitas famílias não sabiam. Jesus sabia o que estava rolando lá. E aí ele chama a atenção da sua igreja para isso. E é por isso que ele escreve essa carta, chamando a atenção, dizendo, tomem cuidado, porque esse povo aí se converteu, mas em termos, não se converteram totalmente, porque eles estão tolerando algumas coisas que eu não tolero. E aí é que começa o cuidado do Senhor para com a sua igreja. Nós temos que ser tolerantes até o nível que o Evangelho nos permite. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Nós não vamos abrir mão das pessoas. Jesus não abre mão das pessoas. Mas tem um ponto até onde ele vai. E é o ponto onde nós vamos. A gente pode abrir mão de algumas coisas que não tem nenhum problema. Por exemplo, a gente pode aceitar palmeirenses aqui. Não tem nenhum problema. Há um exercício grande de fé para isso. Tem alguns irmãos que estão dizendo, eu simplesmente não estou acreditando no que esse homem está falando agora aqui. A gente pode tolerar corintianos aqui. Eu espero que vocês tolerem corintianos aqui também. Não é verdade? Eu espero que você tolere pessoas que é de uma ala política ou de outra. Espero que sim. Porque Jesus, ele tem um deadline, ele tem um ponto onde é um divisor de águas. Ele só vai até onde a sua palavra permite ir. Ele só vai até onde o evangelho vai. Então presta bem atenção, bem atenção. A avenida é larga, ela é larga. Os braços do Pai são enormes. Mas ele só vai da cruz até o limite do seu evangelho. Dali ele não passa. Ele não abre mão do seu evangelho. Ficou claro isso, irmãos? Ele não abre mão do evangelho. Ele não abre mão do evangelho. Ele não abre mão do evangelho. Então presta bem atenção. Às vezes você fica carregando coisas religiosas achando que está carregando o evangelho. Não está. Mas às vezes você está permitindo algumas coisas que você pensa que está tudo bem e não está tudo bem. Nesse caso, essa igreja era maravilhosa, uma igreja querida, cheia de amor. Observe que aqui Jesus não chama atenção sobre amor. Está faltando amor aí no meio de vocês. Não falou isso. Falou para Éfeso, uma igreja cheia de teólogos, cheia de gente séria, uma igreja baseada. Quem plantou essa igreja foi Paulo. Por ali passou Timóteo, por ali passou João Marcos, outros. Apolo provavelmente pregou lá muitas vezes. Mas Tiatira não. Tiatira não tinha essa coisa clara na teologia, no ensino. No ensino. Eles eram grandes no amor. Só que o amor deles, porque não tinha ensino, não tinha base, vê se você está prestando atenção e entendendo o que eu estou falando. Só que como não tinha base, ficou flácido, entendeu? Ah, tudo bem, entra aí. Isso aqui é uma arca de Noé, está tudo certo. E não é uma arca de Noé. A igreja de Jesus não é uma arca de Noé. Ela não está aberta para tudo. Ela está aberta para todos. Vocês estão prestando atenção no que eu estou lhe dizendo? Está todo mundo comigo aqui? Ela está aberta para todos. Ela não está aberta para tudo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse é o recado dele. Esse é o recado dele.
dizendo, para lá, eu estou feliz que essa turma está vindo para a igreja, só que nós temos que tratar algumas coisas na vida delas. Então vamos lá, a primeira coisa, o Senhor Jesus observa atentamente a sua igreja em Tiatira. A gente precisa entender isso. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Versículo 18. Por que essa abertura? O que é essa introdução? O que está nos dizendo? O que está nos falando essa introdução? É interessante, porque é a primeira vez que Jesus chega para uma igreja e diz, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. Do Deus dos deuses. Do Senhor dos senhores. Não há nada que possa escapar ao seu controle, à sua autoridade. É isso que ele está dizendo. Vocês sabem com quem está falando com vocês. É o Filho de Deus. E os meus olhos são como chama de fogo. O que quer dizer isso? Que esses olhos são poderosos e penetrantes, que enxergam os bastidores, todos os bastidores, que olham para os bastidores e vê que ninguém pode esconder nada sobre ele. Ele conhece profundamente a sua igreja. Ele não apenas está no meio da igreja, Apocalipse 1:13, ele não apenas anda no meio da igreja, Apocalipse 2:1, ele não apenas conhece as obras da igreja, Apocalipse 2:19, ele conhece as tribulações, Apocalipse 2:9, ele sabe onde ela está, Apocalipse 2:13, ele conhece as suas obras, Apocalipse 2:19, e eu sou aquele que sonda mentes e corações, ou seja, eu sondo as suas intenções, Apocalipse 2:23, é as intenções. Seus olhos são como chama de fogo e nada foge ao seu olhar penetrante. Quem aqui nunca leu o Salmo 139, essa oração maravilhosa de Davi que diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Vamos comigo, você conhece o texto? Vamos comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, vamos juntos, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Louvado seja o nome do Senhor. Até as próprias trevas não te serão escuras, essa é a minha parte preferida. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Maravilhoso isso, não tem como se esconder dele. Não tem como se esconder dele. Então, por favor, entenda o que eu estou falando aqui. Tudo que Jesus está dizendo não é um olhar ameaçador. Não é para ameaçar ninguém. Não é que Jesus está lá esperando você fazer alguma coisa errada e dizer, haha, te peguei. Não é essa a ideia. Esse Deus tirano, esse Deus que não se importa, legalista, esse Deus vil, não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte, ninguém me engana. Me respeitem. É isso que ele está dizendo, não brinca comigo. É isso que ele está falando. É isso que o Senhor fala aqui. Um amigo meu, padre, que é amigo seu também, Osso, e me falou uma coisa interessante. Na cidade dele, Natal, em Portugal, o pároco, que tinha lá na sua região, uma torre muito grande atrás da igreja. E os meninos estavam namorando lá atrás da torre, gente. Era o lugar preferido daquela moçada. Ia namorar atrás da torre, é claro que o pároco ficou sabendo. E com esse problema, como é que ele vai fazer? Alguém deu uma ideia para ele, ele não teve dúvida, aplicou. E aí perguntaram, padre, resolveu o problema, o que o senhor fez? Eu escrevi um cartaz enorme lá dizendo, Deus tudo vê, ele está presente aqui. Diz que a meninada nunca mais foi namorar para aquelas bandas ali. Que eles olharam aqui e falaram, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus está ouvindo o que a gente está fazendo. Brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte, antigamente na igreja evangélica cantava-se uma musiquinha. Cuidado, mãozinha no que pega. Quem que nunca cantou isso, que nasceu dentro da igreja? Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, o olhinho o que vê, o Salvador está olhando para você. Dava um medo de cantar aquilo. Não é verdade? Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, o dono do universo que conhece cada canto, inclusive onde moram os ratos. Sabe onde está intocado cada rato nesse mundo. Entendeu? E a gente não pode brincar com ele. Nessa comunidade haviam pessoas que eram fiéis, Apocalipse 2:24, os que estavam tolerando o pecado, Apocalipse 2:20, e os que estavam vivendo no pecado, a moçada que já estava abraçado com o pecado, 20:22. Em segundo lugar, ele reconhece as marcas positivas da sua igreja.
Olha que lindo, olha que declaração de amor. Olha como que Deus vê. Olha, vê se você se encaixa aqui. Vê se você se percebe aqui. Vê se você é encontrado nessa lista que vai ser lida. Senhor, eu conheço, o Senhor dizendo, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. Você já pensou nessa possibilidade de o Senhor conhecer as suas obras? Vamos pensar na nossa vida profissional. O que você faz, suas conversas, suas tratativas, seus contratos, onde você coloca a sua assinatura. Conheço as suas obras. Eu estou lá no seu trabalho. Você pode não crer nisso, mas eu estou lá. Conheço o seu amor. Eu vejo que vocês são uma comunidade amorosa. Eu vejo que você é uma pessoa amorosa. Posso fazer uma pergunta? Jesus olhando para você, ele vê isso em você? Amor, ágape. Não é o amor interesseiro, o amor ágape. Quer dizer o amor sem contrapartida. Sem contrapartida. O amor sem contrapartida. Sem barganha. Amar por amar. Sem esperar. Nem lá no fundo da mente. Nem assim, aquele desejozinho, sabe? Que às vezes não é falado, não é externalizado, mas está lá dentro. Aquela esperar. Quem sabe ele vai me dar um retorno? Quem sabe? Não. Um amor desinteresseiro. Eu conheço a sua fé. E fé não é fé na fé. Fé não é fé positiva. Fé não é essa fé dizendo eu declaro. Que Deus se ri dessa moçada. Deus ri. Ele acha graça dessa turma. Dizendo que vai determinar. Eu acho que ele deve pensar no fundo, dizendo assim, essa turma não, é sem noção essa moçada. Quando que você viu Moisés fazendo isso? Quando que você viu Abraão fazendo isso? Amigo de Deus, hein? Amigo de Deus. Isso é o que se diz de Abraão. Moisés, tete a tete com Deus. Já viu alguma vez Moisés dando ordem para Deus? E não é o que a gente vê em alguns recantos por aí. Gente dando ordem para Deus. Então veja isso, conheça a sua fé. Fé é conhecimento, fé é confiança total na base de conhecimento. Eu só confio em quem eu conheço. Por isso que eu confio no Senhor, porque eu o conheço. E por que eu o conheço? Porque na hora do meu sofrimento Ele estava lá. Então eu quero dizer com isso que a verdadeira fé ela só é construída mediante sofrimento. Porque enquanto a gente não sofrer, a gente não sabe o que é fé. A gente tem uma ideia do que é fé. Mas você só sabe o que é fé mesmo quando você precisa dele na sua madrugada, no momento da crise, no vale profundo, e aí ele vem e te socorre. E o mais maravilhoso é pensar que ele não te tira do vale. Ele atravessa e termina de atravessar o vale com você, que é outro equívoco que a gente tem no nosso meio. Pedindo para Deus nos tirar, Deus nos tirar. Nós fizemos aqui uma série que terminou há semanas atrás sobre a Epístola de Tiago, chamada Maturidade. O ápice, o cume da maturidade é você ter essa consciência de que passando pela tribulação, eu não vou me apequenar, eu não vou me subestimar, eu não vou me ter sentimento de autopiedade, de autocomiseração, mas eu vou erguer a minha cabeça, não empinar o nariz, erguer a cabeça. E dizer, Senhor, dá-me sabedoria para atravessar esse vale. E nunca pedir para Deus tirar você de lá. Você diz, Senhor, eu permaneço aqui, mas o Senhor comigo, que é diferente. Aí eu atravesso de forma diferente. Eu saio do outro lado melhor. Uma pessoa melhor, um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Um servo melhor. Conheça a sua fé, conheça o seu serviço, que você serve. Você serve? Posso fazer essa pergunta indiscreta, me desculpe a indiscrição, e espero não estar invadindo a sua pessoalidade. Você serve, você tem servido pessoas, Jesus viu pessoas ali que serviam, e eu conheço a sua perseverança, versículo 19, perseverança, eu sei que você é perseverante, como nós precisamos de perseverança. Nós não sabemos o que vai acontecer com esse país, certo? Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, eu preciso ser perseverante, seja para uma coisa, seja para outra. Nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. E eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que matemática é essa?
Que cálculo é esse? Jesus, quando olha para a igreja de Tiatira, percebe claramente uma curva em ascensão. Esse povo está crescendo. Incrível como no meio há pessoas com várias, como se fossem cores. Vamos imaginar aqui uma tabela de cores. De várias cores. E Jesus está aqui dizendo, cada cor aqui, amor é uma cor, obras é outra, fé é outra, serviço, perseverança, e tudo isso redunda em crescimento. Terceiro lugar, mas ele reprova algumas atitudes da sua igreja. Veja comigo o versículo 20, por favor. Versículo 20. O que diz o versículo 20? No entanto, tem um detalhe. No entanto, porém, aí ele vai falar diferente. Vai mudar o tom? Vai mudar o tom. Porque muda o rumo da prosa. Entendeu? Agora muda o rumo da prosa. No entanto, contra você eu tenho isso. Como é bom ter um amigo que fala a verdade para a gente, sem querer destruir a gente, mas para nos instruir, não destruir. São poucos que fazem isso. Eu tenho alguma coisa contra você, e eu vou falar. Não levante a mão, por favor. Quantas vezes na sua vida, na sua life, na sua time life, na sua história de vida, você encontrou pessoas que, sincera e honestamente, cheia de amor, que a gente sabe quando alguém está falando com a gente com amor ou não, certo? Chegou e disse, eu tenho uma coisa contra você e eu preciso dizer. O pior diabo que existe, o pior satanás que existe é o que fala pelas costas. É o que fala nos bastidores. É o pior satanás acusador que existe. E sem medo de errar, pelo menos uma vez na vida, com exceção dos mais jovens, dos adolescentes para baixo, que eu estou vendo alguns aqui, mas nós, os adultos, sem medo de errar, pelo menos uma vez na vida, a gente já sentiu o ferrão da traição, da maledicência de alguém falar por trás. E doeu muito. Isso deveria ser suficiente para nós nunca mais nos permitirmos ser usados como canais, primeiro, e segundo, permitir que essa palavra continue, incluindo você agora no rol de pessoas que concordam com aquela opinião. Eu tenho isso contra você. Você tolera Jezabel. Alguém aqui tem uma filha com esse nome? Alguém está pensando seriamente em colocar o nome da sua neta com esse nome? A minha netinha acabou de passar aqui. O nome dela é Lara. Se a Larissa e o Pedro viessem dizer, olha, nós vamos colocar de Jezabel, eu e a Arli, nós já ia pular em cima e dizer, não, peraí, esse nome não. É difícil encontrar um menino com o nome de Nero, né? Nero. Normalmente, no Brasil, foi usado muito tempo, hoje eu não sei, para dar nome para cachorro. Não é verdade? Jezabel. Tem uma Jezabel aí. Aquela mulher, observe a palavra séria, aquela mulher que se diz profetiza, porque eu não chamei essa mulher. Ela se diz. Quem está dizendo que é profetiza é ela, não é minha, eu não tenho nada a ver com isso. Você conhece algum profeta ou profetisa que já falou em nome de Deus e que nunca teve um chamado? E que fica dando profetada para tudo quanto é lado aí. Você já recebeu alguma profetada? Não vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem aqui já recebeu uma palavra dizendo, vem um envelope aí, e vem uma chave aí, e está vindo uma chave, e uma porta vai se abrir? Essas são as clássicas. E a gente fica naquela esperança. Tem uns envelopes que eu estou esperando há mais de 25 anos, eles nunca chegaram. Aí alguém pode dizer, é falta de fé sua. Eu falei, não sei se é assim que Deus age, eu creio que não. Veja, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, veja se Jesus está sentado ou não na cadeira dessa igreja. Com seus ensinos, ela induz os meus servos, os meus doulos, os meus escravos, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Quando Jesus fala isso, com alimentos sacrificados aos ídolos e dedicados aos ídolos, ele está falando com uma dor profunda no coração, que não foi para ele a oferta, foi para outros ídolos. Você está entendendo a dor no coração desse pastor, desse senhor, que está vendo claramente os seus filhos se desviarem
É isso que ele está dizendo. Essa igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo, pessoas estão se entregando para Jesus. Ali não tinha perseguição militar, não tinha perseguição política. Satanás teve uma outra ideia. Ele falou, essa turma não adianta atacá-los de fora para dentro. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá bom, gente? Aí ele tem a ideia brilhante e cínica e demoníaca. Ele ataca de dentro para fora, corrompendo o interior daquelas pessoas. A crítica de Jesus aqui é a tolerância a Jezabel e ao seu ensino, a falsa profetisa. Essa mulher, ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados, está tudo bem, não tem nada de mais nisso. E tudo isso correndo no meio daquelas associações comerciais que depois da reunião de negócios, entravam os cultos pagãos com muita comida de carnes sacrificadas aos ídolos, que acabou de ser sacrificado na cerimônia ali, passa para o salão da frente, vai para a cozinha, se transforma em comida, muita bebida, que é o alucinógeno, que é quando a bebida toma o lugar do alimento e passa a ser um alucinógeno. Você sabe quando que a bebida deixa de ser alimento e passa a ser veneno? Quando ela tira a lucidez da pessoa. Quando os olhos ficam vermelhos e a pessoa não tem mais autocontrole e ela envergonha a sua esposa, ele envergonha a esposa, ele envergonha os filhos na festa da família ou entre amigos. Isso causa vergonha. Quem teve gente dependente de álcool na família sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo. Era uma vergonha para filhos adolescentes, para os pais, aquilo uma vergonha, amortecendo a mente. É isso que estava acontecendo ali. E eles participando das festas religiosas, essas agremiações comerciais, carne sacrificada à vontade, festas imorais. Ela argumentava que para derrotar Satanás era preciso conhecê-lo. Olha a cilada dessa mulher. Ela dizia, não, como que você pode criticar um diabo que você não conhece? Você tem que conhecê-lo, tem que ter uma relação. E, gente, você nunca conversa com a tentação, nunca abre diálogo com a tentação. Se você quer vencer a tentação, não abra diálogo, não abra espaço, não abra brecha, porque ele vai entrar. E para vencer o pecado, ela dizia, é preciso vivenciá-lo, experimentá-lo. Ou seja, quase como que dizendo, você não tem autoridade para reprimir se você não conhece, você não sabe. Ora, desculpa voltar no passado aqui de novo, eu lembro da época quando a maconha começou a ser introduzida no meu bairro. E o meu apelido era Pezão. Por favor, não olhe para os meus pés. E eles diziam, nós vamos fazer a cabeça do Pezão. E foi uma luta, que era o crentinho. Eu estou falando da época de 70, gente, quando o evangélico era conhecido como protestante. E na sala, na minha sala, a professora dizia, Zeca, pode levantar e sair, porque agora vamos ter aula de religião. E você é protestante. Eu era o único menino magricelo saindo pelo corredor afora. E todo mundo me olhando, daquele jeito. É nessa época, querendo fazer na nossa cabeça. Pela misericórdia de Deus, as orações dos meus pais, o cuidado, o amor dos meus pais em cima de mim, e pela misericórdia de Deus, não fizeram a minha cabeça. Nunca provei. Eu não preciso provar isso para saber que é uma desgraça. Porque eu vi que os meus amigos morreram. E quando eu vou hoje naquele bairro, eu pergunto para o fulano, e aí? Fala que ele ficou doido de tanto apanhar e de tanta droga que usou. O outro foi morto, porque bebeu tanto álcool que foi destruído. E por aí vai, a lista vai embora. Eu não preciso experimentar o pecado para saber que ele é um veneno. Mas essa mulher estava dizendo que não tinha nada a ver, que era preciso experimentá-lo. Qual era o problema disso? E aqui ocorria um problema, meus irmãos, que se a pessoa, e vocês vão entender muito bem aqui o que eu vou dizer, tem algumas organizações hoje, organizações secretas ou não, que têm esse álibi na mão. Olha, se você não fizer o que nós estamos fazendo, se você não concordar com a nossa agenda, você está fora. E aí você tinha que escolher entre a fé cristã, ser fiel ao Senhor, ou não perder o glamour do clube.
Hoje tem muitos clubes e até coisas bacanas que a gente vê passando por aí, muito legal. Mas são cheios de regras e tem que seguir a regra. E se a regra disser, não, vamos para a cidade tal, mesmo que a sua esposa não vá, o cara vai e está tudo bem. E está tudo certo. Ela ensinava um cristianismo sem regras, amoldado à moral e aos costumes da sociedade, mas que não tinha nada a ver com o evangelho. Não tinha nada a ver com o Senhor. Baseado na libertinagem, na promiscuidade religiosa, no mundanismo, uma coisa horrível. E nessas cerimônias, que eram feitas sempre nos bastidores desses grêmios, escondidos, estavam os olhos penetrantes do Senhor. Os filhos não sabiam, as esposas talvez não soubessem, talvez, mas o Senhor Jesus estava vendo isso. Sabe o que isso significa para nós? Não é para a gente ficar com medo, dizendo, meu Deus, não. É para a gente ter temor e respeito ao Senhor, porque Ele vê. Porque algumas coisas, às vezes, acontecem com a gente conta uma história, mas a gente não conta toda a história. E Jesus vê todas as coisas. E muitas vezes nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. E eu estou falando isso porque eu, numa qualidade de conselheiro, por exemplo, que eu estou ouvindo uma pessoa me contar a história dela, e ela está triste, abatida, ela começa a contar a história de desgraça, de luta, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda, mas eu não vejo na minha perspectiva nada de errado que ela está fazendo, eu não vejo, mas o Senhor sabe. Eu não estou vendo, mas o Senhor sabe. Ela está mentindo para mim, ela está ocultando informações que, se ela quisesse mesmo receber uma palavra de Deus, ela falaria abertamente, francamente, ou ela não confiaria no conselheiro, tudo bem, procura um que você confie, mas abra o jogo. Seja sincero. Quarto lugar, uma oportunidade para arrepender-se. Veja o que diz o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Eu dei-lhe tempo, mas ela não quer se arrepender. Pessoas não querem se arrepender. Pessoas fazem as suas escolhas. O que eu aprendo aqui é que antes de tratar com juízo, ele trata e entra com misericórdia. É isso que eu vejo, o meu Senhor. Antes de chegar e já fazendo as coisas sem avisar, ele avisa. Lembre-se que nós temos falado aqui na série que Deus não fica ameaçando, Ele não ameaça, Ele avisa, Ele convida. Sabe por quê? Porque Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele tem um longo ânimo, Ele tem um ânimo tremendo, Ele tem paciência comigo, Ele tem paciência com você. Uma coisa, quando uma pessoa, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, que isso é importante, você entender o que eu vou falar. Há uma diferença muito grande entre pessoas que estão enfrentando determinadas lutas, que são maiores do que ela, para aquela outra pessoa que sabe que está errado, que sabe qual a decisão tomar, que deveria ter tomado e não toma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá para entender a diferença entre a safadeza e o sofrimento? Dá para entender que Deus sabe quando você está brincando com Ele? Então entenda isso. Eu tenho lutas, você tem luta. Quem é que não tem luta aqui? Quem que não tem algumas áreas que a gente fica lutando, e a gente não pode brincar, porque você sabe que você pode correr o risco de escorregar. A gente escorrega. Eu já errei tantas vezes, dizendo, agora deixa comigo, agora eu já estou bem. Eu vou conseguir enfrentar. Fui, tentei, não deu certo. Aquela é uma área que eu não brinco. Eu sei que eu preciso de cuidado ali. E aí eu me aproximo de outros, dizendo, olha, eu estou com um problema aqui, você pode me ajudar? E a pessoa vem. Mas não para vir alguém para me condenar, eu já estou confessando. Eu sei, eu reconheço, me ajuda, eu quero sair disso. Agora o camarada que sabe que está errando, faz porque quer, porque gosta, porque tem prazer, porque diz que não consegue viver sem aquilo. Entendeu? Aí a coisa fica séria. Ele não quer que nenhum se perca. Ele chama todos para o arrependimento. E olha que lindo isso, as portas da graça estão abertas para cada um de nós, porque se não tivesse, eu e você não estaríamos aqui.
eu e você não estaríamos aqui. Você já foi reprovado por pessoas como eu também. Você já foi julgado por pessoas como eu também. E foi difícil para mim receber o julgamento das pessoas, até eu entender que o verdadeiro julgamento que importa é aquele que me conhece. Ele me conhece tanto mais do que você, porque você viu alguns furos, ele conhece todos os rombos que tem dentro de mim. E mesmo assim, dizendo, você é meu filho, meu servo. Os braços do Pai estão abertos para nos receber. E aí ele conforta com disciplina. 22, versículo 22. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. A disciplina é um ato de amor, nós temos que entender isso. É um ato de amor. Já disciplinou seu filho alguma vez? Ontem eu brinquei aqui no encontro da noite com uma família que tem aqui na Betânia. Eu brinco com eles dizendo que eles cuidaram do meu filho mais velho, nós cuidamos em meia, porque o meu filho ficava muito tempo na casa deles, criança, gostava de ficar lá, final de semana, com meninos, etc. E a gente brinca que diz que criamos o filho juntos. E o meu filho tinha um hábito, tinha um costume, quando eu ia pegar ele, bichinho mesmo, que tinha feito algumas coisas ali que tinha que ser corrigido, ele já vinha comigo e dizia, papai, sem cuequinha não, sem cuequinha não. Eu quase morria diante daquilo, porque é difícil. Quem aqui já sofreu com isso aí? Levanta a mão. Ninguém. É duro, hein? Disciplinar filho não é fácil. O pai nos disciplina com amor, é um ato de amor. Só que ele conversou com essa mulher, deixou claro. Aliás, tem alguns estudiosos que acham que essa mulher era a esposa do pastor de Tiatira. Isso agravava a situação. Esse cara ficou realmente muito chocado com essa palavra, porque ele sabia de quem que Jesus estava falando. E ele mesmo não tinha controle sobre ela. Então o Senhor Jesus transforma a cama da prostituição, transforma essa cama da prostituição num leito de juízo. O meu encontro com Jesus, Glaucio, foi numa enfermaria. Eu tinha 22 anos naquela época. Aos 17 eu me batizei porque a minha mãe pediu. Tudo bem. E aí continuei na minha vidinha lá. Aí Jesus me pega numa enfermaria, onde eu trabalhava. Lá conhecia todos os médicos, aquela coisa toda. E eu trabalhava lá durante toda a semana, e aquela enfermaria nunca ficou vazia. Mas nos meus 15 dias que eu fiquei internado, não internou um soldado naquela unidade. Um. Eu fiquei sozinho. Tem uma imagem que eu tenho na mente até hoje. Eu olhava para a porta e tinha um chaveirinho brilhoso com o número da sala. E o vento batia, aquele troço brilhando. Era aquilo, parecia uma tortura chinesa. Entendeu? E ali eu tive um encontro com o Senhor. Eu disse, eu vou parar de brincar, eu vou parar de correr. Eu sou totalmente teu agora, me ajuda, me tira daqui. E aí tudo mudou. Disciplina. A cama do prazer se transformou na cama do juízo, mas para salvação, não para condenação. Para salvar, não para destruir. Ela transformou o prazer em disciplina. Ele está conduzindo o faltoso ao arrependimento. É isso que você tem que entender. Arrependa-se. Não quer se arrepender? Ele vai permitir. Ele abre. Porque você que está dizendo eu quero. Você que está dizendo eu não quero ser transformado. É você que está falando. O outro ponto, a falta de arrependimento desemboca em juízo sério. Como Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou a oportunidade. É quando você dá as costas deliberadamente para o Senhor. Já pensou? Você já pensou? Quinto lugar, uma palavra ao remanescente fiel. Tinha uma turma ali que era fiel. Eles iam contra a correnteza. Por isso que o nosso chamado é para ser santo. Santo não é ser perfeito. Santo não é ser perfeito. Santo não é ser perfeito. Perfeito só um, Jesus. Nessa igreja tem pessoas imperfeitas. Só tem gente imperfeita. Só tem. Jesus sabe disso, e eu também, e você também. Nós sabemos disso, mas é preciso entender isso.
Que a gente tem que ter amor, tem que ter paciência com as pessoas. Há um processo. Há uma cura em caminhamento. Entenda. Nós já temos tudo o que nós precisamos em Cristo para ter uma vida plena. Versículo 25, por favor. Nós já temos tudo. Ele mesmo fala isso. Somente apegue-se a mim com firmeza, ao que vocês têm, até que eu venha. Um dos pastores que me acompanha muito de perto, chamado Antônio Carlos Barros, vocês sabem disso, o AC, estava numa conversa com o AC olhou bem para mim no nosso almoço, olhou bem firme. Quem o conhece de perto sabe do que eu estou falando. Ele disse: meu caro, você já tem tudo o que você precisa para enfrentar o que você está enfrentando agora. E eu estava passando por umas barras aí, daquelas grandes. E ele disse: você já tem tudo. Sabe quando você vai para conversar com um amigo, esperando que o cara fale assim: eu tenho o caminho das pedras, eu tenho uma dica, eu tenho um atalho, eu tenho uma ideia. Ele falou: não tenho nada para você, só quero te dizer que o que você precisa já está dentro de você. Nós não precisamos de mais nada, tudo já está feito. Jesus fez tudo que já está feito. A pergunta é bem simples, bem direta. Você tem convicção de que você realmente pertence a Jesus? Que você é a igreja do Senhor? Você tem essa convicção de que você é a igreja de Jesus? Você é a igreja do Senhor? Que você tem compromisso com Ele e não com homem nenhum, e nem com pessoa nenhuma, mas com Ele mesmo? Então procure, porque se Jesus está dentro do seu coração, você não precisa de mais nada. E aí ele promete uma recompensa no versículo 29, 26 a 29. E ele diz que, no final, o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, tem que fazer a vontade até o fim. E o último exemplo. A vontade até o fim é até o fim. Meu sonho era ser piloto. Eu me lembro que o meu instrutor dizia: nós já estamos na cabeceira, vamos chegando, e eu lá, com o CAP 4, um avião de quatro pistões, 4 cilindros, pequeno, simples. O manche ficava bem no meio da minha perna. Era totalmente enferrujado aquilo, que era o lugar dos alunos. E o de trás, que era do instrutor, estava sempre limpinho. Vocês sabem por quê, né? Por causa da ansiedade, do medo. E o meu instrutor dizia: vamos lá, mantenha altura, abaixa o nariz, levanta o nariz. Você tem que voar. Eu estou vendo já, a pista está ali. Falei: não interessa, você tem que voar até lá. Senão você vai cair no mato, cara. Você tem que voar até lá. Até o fim. Darei autoridade sobre as nações. Palavra exousia, autoridade. A autoridade que Jesus recebe do Pai, Ele dá para o Filho, e o Filho dá para nós. Entendeu, Júlio? Entendeu, Elcio? Juliano? Akira? O Senhor te ama. E Ele é como um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Ele não quer ver os seus filhos se machucarem. Alguém aqui já ouviu da mãe: eu te avisei? Alguém aqui já ouviu da mamãe: eu te avisei? Larissa, já ouviu isso da sua mãe alguma vez? Eu te avisei? A gente era criança, não sabia o que ela estava falando era sério, era verdade. A gente acha que não é verdade, porque a gente acha que a gente tem o controle das coisas. Deixa eu falar para você, só que não. Você não tem o controle das coisas. Quem tem, está falando conosco, dizendo: toma cuidado, sai disso. Que o Senhor nos ajude. Helena, que o Senhor nos ajude a manter-nos firmes nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Adriana, que o Senhor nos ajude a nos manter firmes nas mãos dEle. Irmã Edna, firme nas mãos dEle. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!